Eu quero convidar você a abrir as Escrituras Sagradas comigo. Em Isaías, veio uma palavra ao meu coração, hoje à tarde. São tantas palavras que o Senhor tem ministrado ao meu coração, mas essa veio, assim, em casa, a gente orando, buscando a presença do Senhor por nossas vidas, pela igreja, pela vida de nossos filhos. E Isaías, capítulo de número 9. Isaías, capítulo de número 9. Diz assim a palavra do Senhor, do verso 1 ao verso de número 7. Do verso 1 ao 7. Você quer ficar de pé para ler comigo? Aí você acompanha comigo, por favor. Mas para a que estava aflita, não haverá escuridão, mas a terra. Mas os primeiros tempos que envelheceu a terra de Zebulon, a terra de Naftalim, nos últimos tempos fará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na terra da profunda escuridão resplandeceu a luz. Tu multiplicaste este povo a alegria e lhes aumentaste. Todos se alegrarão perante ti, como se alegra na ceifa e como se exulta quando se repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo da sua carga e o bordão do seu ombro, que é o cetro do opressor, como no dia dos medianitas. Porque todo o calçado daquele que andava no tumulto e toda capa revolvida em sangue serão queimados, servindo de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Do aumento do seu governo e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi, no seu reino, para estabelecer e fortificar em retidão e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Amém? Podemos assentar, por favor? Esta é uma profecia de Isaías. É uma profecia messiânica. É uma profecia sobre Cristo. Toda profecia, ela é construída de duas maneiras pelos profetas. Primeiro, ela é construída na história. O povo judeu, o povo hebreu, ele valoriza demais o elemento histórico, porque dentro da história está o testemunho de Deus, está a revelação de Deus, está a transcendência de Deus. Então, isso é muito importante. Ele está ali. Eu estava olhando ontem um homem que é conhecido como o maior QI atualmente no mundo, dizendo que é irrefutável a história da Bíblia, que é irrefutável o Jesus histórico, que é irrefutável a ressurreição do Senhor. E aqui está Isaías. Isaías é um profeta que vai falar do Messias, de Cristo. E Isaías, ele constrói essa profecia na história. Nós vamos ver aqui, daqui a pouco, alguns elementos da história judaica, da transcendência, do testemunho, do milagre no meio do povo de Israel. Mas não somente a história para fazer a profecia, mas também o sobrenatural. Existe um fato real, que é a história, um fato do testemunho, da verdade entre os homens. Mas existe um outro fato, que é o fato do sobrenatural, da intervenção de Deus, do milagre de Deus. E é assim que a profecia é construída. Ela é construída
naquilo que os homens podem entender, naquilo que os homens conhecem na história. E ela é construída naquilo que vai além do raciocínio humano, no sobrenatural, na mão divina, no poder de Deus. E aqui ele começa a apresentar fatores históricos. E ele vai dizendo, apresentando o norte de Israel, o norte das 10 tribos. Quando Isaías escreve isso aqui, estava havendo um momento de muita crise no reino do norte, que o reino havia sido dividido. O reino do norte é chamado Israel, e o reino do sul é chamado Judá. Isaías é um profeta em Judá, mas ele traz uma profecia messiânica a Israel, ao norte de Israel. E é muito interessante isso, porque ela traz detalhes de Cristo. São mais de 350 profecias sobre Jesus. Para o Jesus que veio há 2000 anos atrás, que cumpriram-se nele. E entre essas profecias estão algumas aqui. E ele vai dizendo, olha, a Galileia, a terra dos gentios, Zebulon, a terra que está em trevas. Diga assim comigo, terra em trevas. E ele diz, brilhará a luz, e as trevas serão dissipadas. Lá no Evangelho de João, no capítulo 1, ele diz, e a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais, mas a luz dissipa, desfaz todas as trevas. Aquela terra estava em trevas. Aquela terra estava em trevas espirituais. Eles eram rebeldes. Eles estavam contra o governo de Deus, contra o projeto de Deus. Israel estava dividido, era uma nação dividida. Lá no norte há um culto rival, um culto que não é o culto do Senhor, um culto que não agrada ao Senhor. Lá no norte existe idolatria. Eles adoravam algo que podia ser palpável, totens, tefilins. Mas no sul, o ensinamento é, nós adoramos o que não vemos, nós adoramos o invisível, aquilo que não podemos tocar, mas Ele pode tocar em nós. Nós não podemos tocar o invisível, mas o invisível toca em nós. Sabe, isso é uma verdade. Você não pode tocar no amor. O amor é algo que não é construído a partir de toques. Efetivamente, tem carinhos, demonstrações, beijos, abraços. Mas isso não é amor. Isso são demonstrações de carinho. Alguém pode fingir amor com isso? Sim ou não? Sim. Mas amor é algo que não se toca. É algo que vai lá dentro. Essa semana, alguns dias atrás, algumas semanas atrás, uma pessoa nos ligou de uma família que está em trevas, de uma família que está mergulhada em uma opressão. Daqui a pouco nós vamos falar da opressão. Aqui é uma terra em trevas. Essa mesma terra em trevas é uma terra em opressão. Vai ser o ponto 2. O ponto 1 é terra em trevas. E essa pessoa dizia, como libertar essa pessoa? E eu disse para ela, ame-a, sature-a de amor. Ah, mas nós a amamos. Ela é da família. Ela é extremamente querida. Mas ela está dando trabalho. Não aguentamos mais. Não suportamos mais. Sabe, tem horas que dá vontade de desistir. Tem horas que dá vontade de abrir mão das coisas. Tem horas que nós não aguentamos mais. Que nós não suportamos mais. Que as nossas forças estão lá embaixo. E aí vem o amor. O amor, ele não é construído a partir das forças físicas, do emocional. Ele é construído a partir de Deus. É por isso que eu gosto do amor ágape. É aquele que nunca desiste.
lá em 1 Coríntios, no capítulo 13, diz assim: porque o amor de Deus nunca falha. E ele diz mais adiante: e este amor nunca acaba, nem falha e nem acaba. E aquela terra estava em trevas, e essas trevas eram resultados das opressões. O inimigo andava naquelas terras. E aqui ele começa a apresentar um primeiro ponto histórico. Ele vai falar dos medianitas. Os medianitas, eles se opuseram a Israel. Lá em Números, nós encontramos essa história de Balaão se opondo para que o povo seguisse o seu caminho. Mais adiante, em Juízes, no capítulo 6 e no capítulo 7, com Gideão, nós encontramos mais uma vez, aqui de novo, os medianitas. E eles se opõem. E aqui há todo um aglomerado. E agora que o profeta, ele traz a luz da história, o testemunho. Ele vai dizendo, assim como os medianitas haviam o falso Balaão vendido, trazendo o conselho da iniquidade, assim como nos dias de Gideão, onde a opressão, a escravidão estava em Israel. Mas o Senhor operou o milagre, o Senhor interviu, o Senhor libertou o seu povo da opressão, dos seus inimigos, das trevas. Queridos, as trevas continuam atuando entre nós. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Uma das coisas que a palavra jaz simboliza é a morte, é o reino da morte, é o império das trevas. Como diz Paulo lá em Colossenses, o império das trevas. E esse império continua reinando, e a terra, ela vai entrando em uma escuridão muito grande, e ela vai sendo oprimida. Às vezes eu ando orando, e eu faço uma percepção espiritual, um discernimento, e eu vejo quanta opressão, quanto a terra está em trevas. Eu ando pelo Goiás, pela Aparecida, Canedo, por Goiânia, e nós vemos as terras em trevas. Nós ligamos o telejornal e nós vemos as terras em trevas. Eu olho para a minha Bahia, hoje a Bahia é o estado mais violento do Brasil, e nós vemos uma terra em trevas. Nós olhamos para a Europa e ouvimos o secularismo, igrejas fechando, e nós vemos uma terra em trevas. E por aí vai. Nós podemos andar o testemunho desses dias, e nós vimos a perseguição da igreja em Angola, em Moçambique, na Nigéria, na Índia. Quantos milhares de crentes são mortos pelo testemunho de sua fé? Porque o império das trevas tem disseminado o ódio ao evangelho. E as trevas, elas têm colocado a sua penumbra cinzenta no meio das sociedades humanas. E por aí vai. Esses dias eu vi algo chocante. Era na grande capital do Salvador, na cidade de Lauro de Freitas. Um homem pegou um machado, um martelo, brigava com sua esposa, e ele foi às vias de fato, e com o martelo, alguém filmando e colocando nas redes sociais, e ele matou a sangue frio. As trevas estavam ali. Queridos, as trevas estão em todos os lugares. O mundo jaz no maligno. Mas a igreja, ela é a representante da luz de Deus, da luz maior, da luz que vence todas as trevas. Me lembro nos anos 80 e começo dos anos 90, quando em Salvador e Feira de Santana, tanta gente oprimida, endemoniada,
Me lembro nos evangelismos, nas madrugadas, nas feiras livres, nas ceasas. Lembro de expulsar demônios, uma pessoa endemoniada com 7 demônios, outras com demônios que tinham forças tão grandes que batiam em vários homens. E o Senhor, o poder de Deus ali, e o poder de Deus vinha, e a luz de Deus é maior do que as trevas. Sabe, eu às vezes queria, pastor Ailton, ter de volta essa luta da batalha espiritual de expulsar demônios. Eu acho mais fácil. Porque hoje os demônios, eles atuam como atuam em Judas Iscariotes. A Bíblia diz nos evangelhos que Satanás encheu o coração de Judas para se rebeliar contra o Senhor. E a Bíblia diz que de maneira intelectual, de maneira racional, não era um processo demoníaco nas emoções no corpo, era um processo na razão, na intelectualidade. E hoje o inimigo ele tem atuado assim. As trevas têm atuado assim. Existe uma rebeldia contra o Senhor, costumais. E ela usa as mídias sociais, ela usa a internet, ela usa o mal, ela mascara o mal, ela usa a igreja, ela fantasia a verdade, fingindo a verdade de algo que a verdade não é, enganando as pessoas. E aqui está os medianitas. Eles oprimiam. Nesse tempo aqui, da profecia de Isaías, não é mais os medianitas. Os medianitas era a reverberação histórica. É por isso que fala deles. Mas aqui eram os assírios. E eles eram também tão cruéis, tão cruéis. Eu acredito que um dos piores inimigos de Israel era o povo da Síria. Primeiro por toda a crueldade que eles detinham. Eles eram tão cruéis, que os historiadores de Israel e da igreja, e os historiadores da antiguidade, dizem que eles são pior do que o nazismo, com toda a crueldade que o nazismo fez. E eles eram inimigos de quem? De Israel. Mas eu quero falar algo para você, não quero preocupar você. Mas esse inimigo tão cruel, os medianitas, os assírios, os nazistas, que eram inimigos dos judeus, dos verdadeiros cristãos, eles agiam porque o demônio, as trevas, os influenciavam. Evidentemente que eles tinham a sua decisão, mas ali está as trevas operando. Nós vivemos dias onde as trevas estão operando, queridos. E é preciso que a gente deixe a luz de Cristo brilhar. Me lembro, no começo dos anos 90, o Ministério Kids, de crianças, Kids Kinger, lá de... Isso, obrigado. Lá de Aracaju, né, Crianças do Rei, né? E eles têm uma música, talvez alguns conheçam aqui, Minha luz vou deixar brilhar. Minha pequena luz vou deixar brilhar. A gente precisa voltar ao testemunho. A gente precisa acender a luz de Cristo. E como acende essa luz? Essa luz é acendida pela oração. A teologia não acende. E tem aí a Idade Média para comprovar o que eu falo. Não existe mais intelectualidade teológica do que a Idade Média. Não existe. Eles eram extremamente intelectuais. Mas faltava os joelhos quedados, faltava o fogo do Espírito. Racionalidade fria teológica não faz a luz brilhar. Dizem, é um dito da história dos protestantes, que alguém com medo, porque o medo existe, à luz de velas, é assim que diz o testemunho histórico,
Ele viu nas Escrituras paulinas a seguinte expressão: o justo viverá pela fé. E este homem, já vou falar o nome dele, dobrou os seus joelhos e disse: acende a luz de novo e dissipa as trevas que estão na igreja. E o seu nome? Martim Lutero. Martim Lutero. Sabe, queridos, e aqui Isaías vai dizendo, essa luz vai brilhar. Diga comigo, essa luz é Cristo. É uma luz que ninguém pode se opor a ela. E você brilha a luz dele em você. E mais adiante, ele vai dizendo, assim como ele disse, era uma terra de trevas, ele vai dizendo, era uma terra de opressão. E ele usa dois instrumentos aqui para falar a opressão. O jugo e o cajado. O bordão. Ele vai dizendo, olha, vocês estão opressos sobre um jugo. Vocês estão sobre um bordão, vocês sofrem um castigo de escravidão e vocês sofrem pancadas. Vocês são feridos por este jugo, por esta opressão. O mundo está sendo ferido. O mundo está sobre um jugo. O mundo carrega uma escravidão. O mundo carrega um castigo, um bordão de castigo. Sabe? Um cajado que bate, que não consola, que fere. Eu me converti no ano de 85. A minha casa estava em trevas. A minha família estava em trevas. Nós estávamos indo a passos largos para o inferno. Mas em outubro de 1985, em uma célula, uma luz brilhou. E a minha mãe, com os olhos em lágrimas, diante de tanto sofrimento que nós passávamos, tomou uma decisão que mudaria toda a história de nossa família. E naquela célula, numa quinta-feira, com a irmã Márcia, uma psicóloga, e com o irmão José, um sargento do exército, líderes daquela célula, que já havia culto nos lares desde daquela época. E a decisão foi, quem quer entregar a sua vida a Cristo? Minha mãe era afastada da igreja, ferida, magoada, ressentida. Sabe, há tanta gente que saiu do nosso meio, que está ferido, não é verdade? E minha mãe era uma assembleana. Meu pai era um assembleano. E agora eles vão se converter, minha mãe vai se converter numa igreja batista. E ali, as lágrimas correm. Eu não entendo nada. E naquele dia, eu estava sendo usado pelo demônio, pelas trevas. Eu fazia de tudo para que minha mãe não aceitasse a Jesus. Eu tinha 13 anos de idade e eu fazia brincadeiras. Eu estava com o meu primo, que é um neto do pastor, presidente das Assembleias de Deus na Bahia, o ex-presidente, presidente de honra. E ele também, adolescente, 12 anos, eu 13, e nós éramos aqueles que atrapalhavam o culto. A gente queria que a luz não brilhasse em minha mãe. Só que nada impediu, naquela noite, que a luz tirasse as trevas do coração da minha mãe. E ao final daquele culto, minha mãe teve um encontro com o Senhor. Caiu, as trevas saiu, caiu o jugo, ela era livre. E a psicóloga, na sabedoria da psicologia, como uma cristã, olhou para mim e disse: você fez chacota do culto inteiro, você quis atrapalhar o culto inteiro, você deu lugar ao demônio. Ela foi muito rude e muito verdadeira, porque não se brinca quando é para ter libertação. Ela disse: você estava fazendo chacota, você ria, mas no fundo você carrega grandes tristezas. Bingo! Ela acertou. E eu fiquei com a cara cheia de vergonha.
E o marido dela com raiva, e quando eu soube que ele era um sargentão do exército, eu digo, esse cara vai me dar uma sova, né? Aquele homem grandão de 1,80 m. Porque tem hora que merece, não é verdade? Alguns inimigos, alguns usados. E ela olhou para mim e disse, você tem uma missão. Eu disse, qual é a missão? Ela disse, a nossa igreja é na favela. Nosso bairro era um bairro de classe média, pessoas de profissões liberais. Eu disse, aonde é? Ela disse, no planeta, na favela Planeta dos Macacos. Você sabe onde é? Eu digo, sei, já passei uns bons bocados lá. Lá não era lugar para ir, lá era um lugar onde as trevas estavam. Se você colocar no Google aí, Planeta dos Macacos, favela Salvador, você vai entender o que eu quero dizer. Só que ali, no meio da favela, nasceu uma igreja de muito amor. E naquela igreja de muito amor, várias pessoas profissionais, advogados, comerciantes, todo mundo se convertia, ia para aquela igreja, porque naquela igreja havia uma luz que brilhava. Eu disse, qual é a missão? Ela disse, a missão é você, domingo de manhã, na escola bíblica dominical, levar seu pai, sua mãe e seus irmãos. E eu falei, pronto, missão dada, missão cumprida. Aqui é coisa boa, tá, gente? Eu cheguei para o meu pai naquela mesma noite. Meu pai não era uma flor que se cheirasse. Um sergipano extremamente grosso. Nós tentávamos várias e várias vezes ir para a igreja. E em todas elas meu pai disse não, não e não. Frequentávamos a igreja antes como escondidos. Na hora que ele estava viajando, ou coisa do tipo, ou quando ele estava na casa de um amigo, e quando voltávamos, minha mãe nunca dizia que estávamos vindo da igreja. Ela sempre mentia. Ela tinha trevas, ela não era uma crente. Ela precisava de coragem. Uma vez nós assistimos um culto no muro da igreja. Ela sentou os filhos, vários filhos, porque antigamente as mulheres tinham vários filhos, né? E aquela turminha ali, para assistir o culto, ouvir a voz do pastor. As ovelhas ouvem a sua voz. A luz brilha. E eu cheguei para o meu pai, e aqueles tempos não eram tempos fáceis. Meu pai estava como Paulo, perseguidor. E eu olhei para ele e disse, painho, no palavrear baiano. Ele disse, sim, meu filho. Eu disse, mãe, agora é crente. Ele olhou, o olho dele olhou assim, como dizendo, como é esse negócio? Não é assim, queridos? Eu disse, aí entreguei ela, sabe? Igual ele aceitou Jesus. E ele disse, não falou nada. Ele, o que é que você quer? A irmã lá da igreja convidou a gente para ir à igreja domingo de manhã. Eu falei que todo mundo vai. O senhor precisa pegar o carro e nos levar. Onde é? Na favela. Na favela? Na favela. E ele disse, tá bom. Então domingo a gente acorda cedo e a família inteira vai para a igreja. Naquele dia de outubro, era uma escola dominical numa igreja histórica. Mas meu coração entrou de uma alegria tão grande. O texto fala aqui, a alegria que a luz traz. Eu não sei você, se já passou uma situação de ficar sem luz, quando essas empresas daqui, né, perdem a luz, há muita queda de luz aqui, não é isso? Gera uma tristeza, não é verdade? Aquela escuridão toda. Quando você tem um programa, você tem algo a fazer, e na hora que a luz chega, é aquela festa, sim ou não? Porque a luz traz a alegria. E naquela escola dominical, o meu coração, que estava em trevas e triste, ele começou a se alegrar na presença de Deus. Nós tínhamos 2 pastores naquela igreja. Um pastor sergipano, um homem muito trabalhador, e um pastor negro, extremamente trabalhador, muito elegante.
E quem pregava após a escola dominical era aquele vice-moderador. E ele tomou a decisão de fazer um apelo. Ele disse: existe entre nós alguém que quer ter um encontro com Cristo? Naquela manhã dominical, meu coração inundado de uma alegria que entrou e nunca mais saiu. Eu levantei a minha mão e fui até a frente chorando e encontrei a Jesus. A luz brilhou em mim. Queridos, e aqui ele vai dizendo que existe opressão. Eu não tenho nada contra a psicologia. Eu não tenho nada contra os remédios psicotrópicos. Não tenho nada contra. Alguém pode passar remédio para dormir. Mas essas coisas não conseguem quebrar as cadeias do demônio, das trevas. É preciso que a igreja reacenda a luz do Espírito. Há em nosso meio pessoas há anos em opressão. Pessoas que carregam sequelas da infância, feridas, e não conseguem serem livres, porque não permitem que em alguns recônditos do coração a poderosa luz de Deus dissipe essas lembranças amargas. Quem de nós não carrega lembranças escuras na mente e no coração? Quem de nós não carrega angústias? E o inimigo, ora por vez, vai lá, porque ele sabe o lugar da cicatriz. E ele engana, e ele mente, porque ele é opressor. E ele vai dizendo: ainda dói, mas não dói mais não. A ferida do passado já sarou. Mas ele mente para você e ele tenta fazer você lembrar do desespero, da angústia, do trauma, e você se vê opresso, angustiado, triste. É preciso dar um basta aqui e agora. Essa luz é poderosa, essa luz tem poder. Eu me lembro do reverendo Átila Brandão. Átila era um endemoniado, era um apóstolo Paulo, um Saulo, um perseguidor. A esposa dele era crente, a doutora Maílte. E ela crente, numa igreja do subúrbio de Salvador, uma médica. A luz brilhou nela. O marido dela, um terrível Saulo, um homem opresso, advogado do ACM, o Antônio Carlos Magalhães. E ali está ele, muito opresso. E a doutora Maílte orava, e ele era do candomblé, ele era da Umbanda, ele era da maçonaria, sabe, ele era extremamente opresso. E um dia ela voltou do culto da igreja, carregando a luz do Senhor, no seu apartamento, ali na Pituba, em Salvador. E ele, quando ela entrou, ele ficou opresso, angustiado, triste. Não era endemoniado. Ele sentia as trevas entristecer a vida dele. E Átila gritou e disse: Maílte, eu estou angustiado, eu sinto opressão, eu sinto trevas, o demônio está aqui no nosso apartamento. E ela gritou: ele está, mas ele vai sair. Maior é o que está em mim. Cristo está aqui também. E ele corria até ela, o Átila, o doutor Átila. E ela orava e dizia: sai opressão, sai demônio. E ele ia para cada cômodo da casa, do apartamento melhor. Até que ele foi para uma varanda, ele extremamente angustiado. E ela chegou e disse: Átila, grite! O nome de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder, e ele sairá de nossa família. E ele dobrou os joelhos no apartamento
e gritou: o sangue de Jesus tem poder, o nome de Jesus tem poder, saia, demônio! E aquele homem de quase 2 metros de altura dobrou os seus joelhos, em lágrimas, do lado da sua esposa, que ele tanto oprimia, que tanto humilhava. Disse a ela: eu quero esse Cristo, eu agora sou dele. E ele se tornou um pregador da palavra até os dias de hoje. Com uma igreja de 4 mil pessoas ali no Caminho das Árvores, em Salvador. Deus quer tirar o cativo, a opressão. Mas já estou chegando ao final. Primeiro a terra estava em trevas, depois a terra estava oprimida. Mas aí vem o último ponto. A terra estava sem governo. Uma terra em trevas, uma terra oprimida e uma terra sem governo. É assim que o diabo age. O diabo lança as trevas, ele lança a opressão, ele lança a rebeldia, o desgoverno. Famílias em rebeldia, famílias em crise, maridos que não têm mais liderança, mulheres que não têm mais liderança, filhos contra os seus pais, uma sociedade em rebeldia contra o Senhor, uma igreja em rebeldia contra o Senhor. E aqui no último ponto, o profeta vai dizendo: desta terra sem governo, o Senhor traz um menino e um filho para gerar governo. Por que ele traz um menino? Porque das crianças, já diz o poeta, se faz os homens. Das crianças se faz os homens. E Jesus nasceu como qualquer um de nós. Numa terra sem governo, numa terra oprimida, numa terra em trevas. Havia o Império Romano, havia Herodes o Grande, que tentou matar a Cristo quando pequeno. Mas a mão do Senhor protegeu aquele menino. E lá em Lucas diz que aquele menino cresceu e virou homem. E este menino que cresceu e virou homem, ele é filho. Mas ele não é filho apenas de Maria e de José. Ele é o filho do Deus Todo-Poderoso. Deus está dizendo: eu vou reassumir o governo. O meu filho virou homem. O meu filho assumirá o governo. E ele foi até a cruz, morrer a nossa morte, para que a gente viva a sua vida. E sobre o governo, 4 coisas nós aprendemos aqui sobre o nome de Jesus. Acho lindo quando Paulo diz que Deus deu a ele, a Jesus, um nome que está sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todos os joelhos, nos céus, na terra e debaixo da terra. Alguém já disse numa exegese, eu acredito que essa palavra tem uma verdade, que no céu os anjos, na terra os homens e debaixo da terra os demônios, todos se dobrarão e dirão: Jesus Cristo é o Senhor. Aleluias. E aqui 4 nomes para a gente aprender o governo de Deus. Primeiro, maravilhoso conselheiro. São 4. Algumas pessoas pensam que é 5. Houve um erro na tradução em colocar a vírgula, porque no hebraico não há vírgula. São 4 nomes. Maravilhoso conselheiro. A gente precisa tomar decisões. Mas decisões à luz da palavra de Deus. Decisões à luz do que Deus está nos aconselhando. As trevas não vão se dissipar de qualquer maneira. É preciso ouvir o conselho maravilhoso. Não é qualquer conselho. Não é qualquer conselho. Porque conselhos tem aí muitos.
mas é o conselho de Deus. É aquilo que Deus quer falar com você. Aquilo que mudará a nossa história, que mudará a nossa igreja, que mudará a nossa família. Eu tenho orado. Eu tenho dito, eu preciso desses maravilhosos conselhos para mudar o meu ministério pastoral. Eu tenho orado pela minha casa, pelos meus irmãos, pelos meus filhos, e eu tenho dito, Senhor, atrai esse maravilhoso conselho, que ele é inconfundível. Me lembro do irmão André. Era um período do comunismo, a chamada perseguição no leste da Europa. E o irmão André tomou uma decisão. Ele era um holandês, como o nosso irmão Mike, do Portas Abertas. E a decisão que ele tomou foi dar tudo para o reino, entregar tudo para o reino. Entregar tudo para Deus, para o governo. Quem manda agora é o Senhor, eu não mando em nada. E o Senhor deu um conselho a ele. O conselho foi: você vai atravessar e entrar na região do comunismo, levando um contrabando de Bíblias, e vai distribuir Bíblias aonde a Bíblia não pode entrar. Sabe por quê? O irmão André do Portas Abertas fez isso? Porque ele ouviu um maravilhoso conselheiro. Sabe por quê ele fez isso? E entrou na área da perseguição do comunismo, porque as trevas não podem se opor contra a luz do Evangelho. Não pode se opor. Esse é o primeiro nome. Maravilhoso conselheiro. Mas o segundo nome é Deus forte. Sabe, é uma batalha grande. É uma batalha grande. É uma batalha que o seu braço não vence. É uma batalha que as suas emoções vão ficar às mínguas. Essa palavra Deus forte, ela tem um significado daquele Deus que fortalece o homem para a batalha. Você vai para a batalha, mas ele vai na sua frente. Esse é o Deus forte. Ele está dizendo para você, você não vai sozinho. Eu vou com você. Eu vou vencer os medianitas. Eu vou vencer os assírios, eu vou vencer os romanos, eu vou vencer os muçulmanos, eu vou vencer os gentios, os goíns, eu vou vencer os incrédulos, eu vencerei a todos, porque o reino é do Senhor, Ele é Deus forte, Elion Gibor, como diz no hebraico. E depois ele vai e diz, além de maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Você sabe qual é o maior medo do homem? Não é a minha aluna de psicologia, a pastora, né? O maior medo do homem é o medo da morte. Esse é o maior medo do homem. Sabe, você sabe o que consola as nossas crises existenciais? A figura paterna. A figura paterna, ela é extremamente importante para curar as nossas emoções. Mas a figura paterna por si só, ela não alcança todas as curas. É por isso que diz a psiquiatria que não existe cura para a alma, apenas paliativo. Mas esse pai não é um pai terrestre que falha, como o meu falhou muitas vezes, como eu falho como pai. Não é esse pai. Esse pai que gera cura é o pai que vai vencer o medo da morte, é o pai que vai vencer o medo do escuro, e o nome dele é Pai da Eternidade. E você sabe quem é ele? Ele é Cristo. Ele é Cristo. Ele é tanto filho quanto pai. E ele, sabe aquele medo de escuro que a gente tem quando é criança? Ele vai lá e, no acendedor, e diz, haja luz, oh glória a Deus. E ele diz, eu estou aqui, filho, eu estou aqui, filha, eu venço a morte, eu venço as trevas,
Glória a Deus. E o último nome, algo que a gente precisa. Porque senão a gente fica louco. Porque senão a gente perde a sanidade. Príncipe da paz. É um governo que gera paz. É um governo que gera, como diz o apóstolo Paulo, uma paz que excede toda razão. Você olha para segunda-feira, para amanhã, e você diz, o que será de mim? Você olha para o que você enfrenta no seu dia a dia, e você diz, como eu vou resolver isso tudo? E aí ele diz assim, eu sou o príncipe da paz. Eu entro, eu governo. Tem uma história de um príncipe, que ele chegou a um lugar, e ele chegou àquele lugar sem as vestes de príncipe. Ele queria conhecer o seu povo. E ele tirou a roupa de príncipe, e ele conheceu o sofrimento do seu povo. E ele viu o desgoverno e a opressão que o seu povo estava. E ele chegou, botou a roupa de príncipe, foi até o pai, o rei, e disse, meu pai, o nosso povo está opresso, há um desgoverno. Ele disse, meu filho, eu autorizo você a ir até ao nosso povo e fazer governo, exercer liderança, colocar as coisas de maneira certa, colocar as coisas em prosperidade e paz. Ele agora não mais com uma roupa popular, mas pegou as vestes de príncipe, a carruagem de príncipe, e desceu até onde o povo era oprimido, estava em trevas. Isso é uma história, um conto de Grimm. E quando ele chegou, ele tirou a opressão, a cobrança de impostos cruéis, organizou a vila naquela história medieval, e o povo pôde ter paz. Mas maior do que essa historieta de ficção, há um príncipe que teve um comando do grande rei, o rei dos reis. E esse príncipe, ele veio e ele não usou as roupas de príncipe. A Bíblia diz que não teve por usurpação ser igual a Deus, mas humilhou-se a si mesmo e se tornou obediente até a morte e morte de cruz. Esse príncipe veio e conheceu todo o nosso sofrimento. E agora o pai olhou para o filho e disse, filho, volta! Porque o filho está voltando. A trombeta soará e dirá, Maranata, ora vem, Senhor Jesus! O governo voltará. Tem umas igrejas neopentecostais que dizem aí, aqui tem uma grande igreja que faz isso, que o reino está por aí. Não, o reino não está por aí. O reino hoje é invisível. É uma grande semente. Está lá em Mateus, está em Lucas, diz, olha, se você dizer que o reino está aqui ou está lá, não acrediteis, porque o reino, ele está dentro de vós. Essa luz do reino, essa pequena luz, essa fagulha de luz que ninguém pode apagar. Eu quero que você fique de pé, por favor. Enquanto você fica de pé, eu quero fazer um apelo de conversão para a igreja, para as pessoas que ouvirão a mensagem. Nosso pastor está nos instruindo a fazer isso. Se você não é crente na pessoa bendita de Jesus, se você anda em trevas, na terra das trevas, se você é opresso, se você anda na terra da opressão, se você está na terra do desgoverno, se você está numa terra onde não tem liderança, uma liderança eficaz, você precisa da luz de Deus, você precisa da paz de Deus, você precisa do governo de Jesus na sua vida. Eu quero convidar você, que me ouve agora, para que possa levantar a sua mão aceitando Jesus. Onde está a primeira pessoa que quer aceitar Jesus? Está afastado da casa de Deus ou ainda não é um crente na pessoa bendita de Jesus?
Vinde a mim todos vós, que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso de coração, e achareis descanso para vossas almas. Onde está a primeira pessoa? Onde está a primeira pessoa? Eu quero fazer uma oração. Na verdade, duas. Mas eu quero fazer essa oração por você que acompanha essa mensagem. Se você quer ter um encontro com Cristo, curve a sua cabeça onde você está agora e acompanhe comigo nesta oração. Senhor, nosso Deus e Pai, que estas trevas saiam, que a luz poderosa de Deus diga: haja luz. Senhor, que toda opressão, toda angústia, tristeza, trauma saia, que o Pai da eternidade gere cura, confiança e vença os temores. Que toda rebeldia, desgoverno saia. Que esta pessoa que aceita Cristo agora como Salvador, também o aceite como Senhor. O Senhor agora assume o controle total desta vida, em nome de Jesus. Uma segunda oração. Pai eterno, Pai da eternidade, nós precisamos dessa luz, Senhor. Esses tempos são tempos de opressão. As trevas têm atuado de maneira tão forte em tantos lugares. Senhor, tem horas que nós temos uma percepção nítida dessa escuridão. Tem horas que até nós que somos crentes nos vemos cegados pelas trevas. Mas lá, na carta de Laodiceia, o conselho é: compre de mim colírio para que vejas. Brilha a tua luz, Senhor, brilha a tua luz na tua igreja. Reacende a chama da oração, do jejum. Faz de novo, como Lutero, faz de novo, no poderoso nome de Jesus. Amém e amém. Podem vos assentar em nome de Jesus.